Bem, boa tarde a todos novamente, né? A reunião pública de resultados, ela está no modelo de webinar, onde os participantes têm o microfone e o vídeo fechados. Nós vamos iniciar com a apresentação dos resultados do ano e do trimestre, e no final disponibilizaremos um tempo para Q&A. As perguntas podem ser realizadas pelo Q&A, pelo chat, ou nós podemos abrir o telefone, ou o microfone, perdão. A reunião está sendo disponibilizada a tradução simultânea para o inglês, basta selecionar a opção. E o webinar será gravado e disponibilizado nos 2 idiomas no site de RI da empresa. Bem, só compartilhar aqui a apresentação. During this call, we will have simultaneous translation available. Please select the language interpretation icon with globe on the bottom of your screen, or the more option when using a phone, iPad device, and choose English to activate. For those that want to watch the webinar in English. Então, entrando aqui nos resultados do segundo trimestre de 2023, vou passar rapidamente para que a gente tenha um tempo razoável para perguntas e respostas. Então, nos últimos 12 meses, nós fechamos com uma receita operacional líquida de 1.651 bilhões. Esse número é 1,9% abaixo dos 12 meses anteriores, de 2022. Nos últimos 12 meses, nós obtivemos um lucro líquido de 493 milhões, 37,9% superior em relação aos 12 meses anteriores em 2022. O EBITDA ajustado de 501 milhões 874, 9,7% abaixo dos 12 meses anteriores. E investimos na plataforma Gaia até o final do segundo trimestre, né? 862 milhões 395 mil. E nós vamos entrar em mais detalhes depois sobre os projetos. A nossa alavancagem, ela está em 1,95, fechou o trimestre 1,95 vezes, uma alta em relação ao trimestre anterior, em função dos investimentos da plataforma Gaia. O ROIC, nos últimos 12 meses, de 20,7%. Custo da dívida, nos últimos 12 meses, 13,9%. Quando nós entramos no resultado específico do trimestre, nós fechamos com uma receita operacional líquida de 394 milhões 470 mil, 8% abaixo do segundo trimestre do ano passado. Um EBITDA ajustado de 117 milhões e 60 mil, 19,2% em relação ao segundo trimestre de 22. Um lucro de 228 milhões 746 mil, 170,3% superior ao segundo trimestre de 2022, aqui em função principalmente do reconhecimento do crédito de PIS/COFINS sobre a aquisição de Aparas, né, que o Divan pode até comentar, por favor, Divan, sobre essa ação e o impacto que teve no lucro, né? O lucro recorrente totalizaria 67 milhões, mas nós tivemos um impacto de 161 milhões 107 mil. E investimentos no total de 94 milhões 859 da plataforma Gaia no trimestre. O Divan? Sim, essa ação nós temos ela já há bastante tempo e os valores regressam até junho de 2010. São créditos de PIS e COFINS sobre a Aparas, que a gente mantinha essa ação ao longo de todo esse tempo e que agora, no segundo TRI, transitou em julgado. Então, com isso, reconheceu o direito da companhia. O valor bruto é 231 milhões de reais. E líquido após os impostos e honorários de advogados, significou esses 161 milhões. Então, a gente espera aí monetizar via compensação com tributos federais nos próximos 2 anos, no máximo, e fazer com que isso se converta em caixa efetivo. E outro ponto interessante é que, a partir de agora, também a gente vai tomar esse crédito de PIS/COFINS e Aparas de forma recorrente daqui para frente, o que significa aí 1.600.000 por mês, dado os preços de Aparas que nós temos hoje. 1,6 milhões de impacto no resultado da empresa por conta desse crédito. Muito bem, quando nós entramos aqui a receita, numa comparação anual, nós ficamos 8% abaixo. De fato, o segundo trimestre foi um trimestre bastante desafiador para os negócios. Nós percebemos uma queda da atividade econômica generalizada no Brasil e também um impacto nas próprias exportações por conta de sobra de papel realmente no mundo todo. Isso acaba afetando o mercado interno e as exportações.
né? E também o próprio impacto do dólar, né, nas nossas exportações acaba afetando a receita em relação aos períodos anteriores. Então, ele ficou 8% abaixo em relação ao segundo trimestre, com uma exportação de 16,6%. No primeiro trimestre, 406 milhões, 14,2% de exportação, e nesse trimestre, caindo 3,1% em relação ao primeiro trimestre, com 13,4% de exportações, um faturamento total de 394 milhões. O EBITDA, uma queda importante em relação ao segundo trimestre do ano passado, de 19,2%, e 8,7% em relação ao primeiro trimestre. Então, nós tivemos um trimestre com 117 milhões e 60 mil reais, também impactado aqui por esse momento econômico mais difícil que a gente passou no segundo trimestre. O lucro, como foi dito, ele teve um impacto não recorrente de 161 milhões da ação de PIS/COFINS, e o lucro ordinário seria 67 milhões e 639 dos negócios, então teria uma queda de 20% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Mas, em função desse impacto, o lucro realmente teve uma evolução bastante importante, de 170% em relação ao segundo trimestre do ano passado e de 175% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Quando nós observamos aqui o volume de vendas do mercado, divulgado pela Empapel, né, houve um aumento físico em toneladas de 0,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, praticamente estabilidade, e em relação ao primeiro trimestre, um aumento de 3,9%, isso em toneladas, né? Em metros quadrados, uma evolução de 0,8% em relação ao segundo trimestre de 22 e 3,4% em relação ao primeiro trimestre deste ano. Nosso desempenho foi similar, um pouquinho pior do que o mercado como um todo, em função da nossa ênfase em rentabilidade e gestão de rentabilidade da nossa carteira. Então, nós tivemos uma perda aqui de 3,3% em relação ao segundo trimestre do ano passado e evoluímos 1,4% em relação ao primeiro trimestre. Em metros quadrados, 5,5% a menos do que nós fizemos no segundo trimestre do ano passado e uma evolução também de 1,4% em relação ao primeiro trimestre de 23. Os preços médios, uma queda de 1,2% em relação ao segundo trimestre de 22 e 2,2% em relação ao primeiro trimestre. Essa queda de preços em toneladas, né, ela vem muito por conta da queda das aparas, né? Os preços tiveram uma evolução importante aí nos últimos 3 anos, principalmente, e agora, com a queda muito forte das aparas, naturalmente há uma pressão por renegociações de preços em algumas contas. Nós temos feito isso com bastante cuidado, privilegiando a rentabilidade, muito embora os preços possam cair, a rentabilidade por tonelada ela tem se mantido estável, né, por conta da queda das aparas e também de ajustes que nós temos feito em alguns custos que tiveram um impacto de inflação muito forte ao longo do ano passado e que nesse momento a gente começa a renegociar alguns desses custos em função de dólar, em função do próprio mercado com menor demanda. O preço em metros quadrados subiu 1,3% e caiu 2,3% em relação ao primeiro trimestre. Quando nós olhamos aqui o negócio de papel, que é o negócio que nós vendemos para o mercado, em termos de volume, nós tivemos uma queda de 10,6% em relação ao ano passado. Nas embalagens flexíveis, nós caímos de 25.336 para 22.857, isso muito em função do momento de mercado e das dificuldades de venda no mercado interno e também nas exportações. Nós acabamos ficando pelo menos uns 2 meses sem exportar para a Argentina, que é um mercado importante nosso, em função dos problemas cambiais que aquele país teve, e a gente retomou um pouco de venda para a Argentina, mas acabou tendo um impacto importante aqui no volume de vendas do trimestre. Ficou 1,5% abaixo do primeiro trimestre de 23. E embalagens rígidas, que é o papel que nós vendemos para papelão ondulado, nós reduzimos a nossa venda para 6.492 no primeiro trimestre e praticamente ficou estável aqui no segundo trimestre, em função de estarmos utilizando mais papel nas nossas unidades de embalagem e comprando mesmo papel de terceiros.
Os preços tiveram uma evolução importante em relação ao segundo trimestre de 2022. Nós conseguimos passar todo o aumento de preços que nós prevíamos para este ano nos papéis para embalagens flexíveis, que são os papéis para sacos, né? Esse impacto de queda de 1,7% em relação ao primeiro trimestre é muito em função do dólar, né? Porque aqui nós estamos fazendo preços de todos os papéis, e também algum impacto de volume em algumas linhas, né? Mas no mercado interno, principalmente os papéis de baixa gramatura, a gente não tem sentido um impacto, pelo contrário, até tem tido uma boa evolução aí nos últimos meses em relação ao ano passado. Então, essa queda de preços aqui está muito em função das exportações e do dólar menos apreciado do que no ano anterior. Preços médios das embalagens rígidas, esses tiveram uma queda um pouco maior em função das aparas, né? 4% em relação ao primeiro trimestre e 3,7% em relação ao segundo trimestre de 22, com o preço de aparas caindo, os papéis reciclados, principalmente miolo e testliner, que nós vendemos esse volume aqui no mercado, tiveram uma queda, acompanhando aí a queda do preço das aparas. As aparas, de fato, tiveram uma queda importante aí no último ano, 15,1%, se aproximando das médias históricas mais baixas, né? E caiu 9,3% em relação ao primeiro trimestre. No nosso caso, a queda foi um pouco maior, de 15,7% no ano, e 8% em relação ao primeiro trimestre de 23. Então, as aparas realmente elas estão compensando parte da perda de rentabilidade pela pequena queda de preços que nós tivemos, e temos feito uma gestão muito rigorosa dos preços por conta desse mercado menos demandado, né? Então, nós até perdemos um pouco de market share em alguns meses, justamente por privilegiar a manutenção dos preços, porque nós sabemos que segundo semestre sempre tem uma dinâmica de volumes mais favorável e uma sustentação maior dos preços ao longo dos 2 últimos trimestres do ano. O negócio de resinas, esse sim tem sido um negócio bastante desafiador nos últimos 2 anos, principalmente. A maior parte do nosso volume de vendas vai para a Ásia, principalmente China, com as interrupções lá de atividades por conta da Covid, os volumes caíram bastante e com isso também caíram os preços. Então, a retomada nesse negócio, ele depende fundamentalmente da retomada da atividade econômica de uma forma mais vigorosa na Europa e na China, principalmente, né? E tivemos uma queda de volume de 15,2% e 9,9% em relação ao primeiro trimestre, e os preços também impactados tanto pela demanda mais baixa como pelo dólar, né? Uma queda de 37% em relação ao segundo trimestre do ano passado e 9,1% em relação ao primeiro trimestre de 23. E a terebentina também, impacto bastante importante, 42% de queda em dólar também e volumes, né? E demanda. E em relação ao primeiro trimestre, 18,3% de queda. Então, esse negócio realmente tem sido muito desafiador. É um negócio de maior volatilidade de commodities mundiais, né? E a gente acaba sofrendo bastante quando há uma queda de demanda, sobretudo na China e na Europa. Quando nós olhamos aqui a nossa alavancagem, ela subiu para 1,95, em função da aceleração aí dos investimentos da plataforma Gaia nesse semestre, né? Então, nós evoluímos aqui em 2 anos de 0,78 para 1,95, e não capturamos ainda a maior parte do retorno dos investimentos da plataforma Gaia. Então, nós vamos comentar um pouquinho mais à frente, mas a maior parte dos projetos estão em fase final, os desembolsos também numa fase final, e a entrada dos retornos ela começa a acontecer de forma paulatina ao longo aí deste segundo semestre do próximo ano. Então, nós fechamos com uma dívida bruta de 1.843 mil, saldo de caixa de 861 milhões e uma dívida líquida de 981 milhões no segundo trimestre. 100% em moeda nacional, 86% no longo prazo e 14% no curto prazo. O nosso ROIC, ele também teve uma queda nos últimos trimestres, também em função dos novos investimentos que estão sendo feitos e ainda não capturados os retornos que se iniciam de uma forma mais efetiva a partir de agora.
Então, é possível que a gente capture aqui nos próximos trimestres um retorno sobre o capital investido um pouco maior, já com o retorno dos projetos da plataforma Gaia. E o custo médio da dívida em 9,2%, né, o KD, né, nos últimos 12 meses. O programa de recompra de 2022, que prossegue aqui ao longo deste ano, já efetuamos 66,40% das ações possíveis de serem recompradas. Nós mantivemos o programa de recompra aí ao longo desse período todo, por entender que as ações não representam o valor intrínseco da companhia, então nós entendemos que é um belo investimento para a companhia esses programas de recompra e também um indicativo importante de que nós entendemos que o valor da ação não captura, neste momento, o valor intrínseco da empresa. Quando nós olhamos também o pagamento dos dividendos, foi um ano muito, os últimos 4 trimestres, né, nós tivemos um pagamento importante aqui de dividendos, 0,95 no terceiro trimestre, 0,096 no quarto trimestre de 22, 0,087 no primeiro trimestre, e em função da ação do PIS/COFINS, 0,47 no segundo trimestre de 2023. Então, um pagamento nesse último ano de 181.969 de dividendos, com dividend yield de 11,2%, bastante importante esse rendimento, além, evidentemente, da valorização das ações. Quando nós olhamos aqui a plataforma Gaia, são 10 projetos que compõem esse ciclo de investimentos, que está composto primeiro e segundo ciclo, mas é um conjunto de projetos que tem o objetivo de melhorar a competitividade da empresa, da plataforma atual da Irani. Veja que nós não temos projetos de aumento relevante de capacidades, porque o foco principal foi justamente em ganhos de competitividade, redução de custos, e que vão ser capturados aí nos próximos trimestres. Quando nós olhamos o investimento bruto atualizado, houve alguns desvios em relação aos valores iniciais projetados, né? Então, nós devemos fechar aqui em 1,082 bilhões a plataforma Gaia, ainda sem uma visão dos projetos de repotenciação das duas pequenas centrais hidrelétricas que nós temos aqui no conjunto de projetos, por conta do processo de licenciamento, que tem se estendido muito mais do que nós gostaríamos, né? Porque além do licenciamento específico de cada uma das pequenas centrais hidrelétricas, tem que ser feito um licenciamento da bacia do rio como um todo. Essa é uma nova exigência dos órgãos ambientais, e isso tem um tempo um pouco maior, porque você precisa acompanhar algumas espécies, tanto de fauna como de flora, durante um ano, nas 4 estações. Então, com isso, acaba estendendo um pouco mais o licenciamento, mas está tudo bem encaminhado. Nós devemos iniciar esses projetos em meados do próximo ano. Quando nós olhamos aqui projeto a projeto, o projeto mais relevante desse ciclo, né, que é a expansão de recuperação de químicos e utilidades, que tem aí como principal a caldeira de recuperação, né? Nós tivemos um desvio do orçamento original de 63 milhões. Isso tem muito a ver com a Covid, e nós tivemos aquele surto de Covid início do ano passado, da Omicron, e nós tivemos que parar as atividades por quase um mês, e isso fez com que houvesse atrasos em várias frentes, e com isso algumas renegociações de preços, e também um ambiente superinflacionário que nós tivemos no ano passado, trouxe desafios aí para nós mantermos o budget do projeto exatamente em linha com o que tinha sido aprovado originalmente. E, Sérgio, só acertar, esses 63 milhões é o investimento no segundo TRI aqui. Desculpa, exatamente, aqui há um pouco O mais. desvio foi da ordem de 17%, né? Vai dar um pouco mais, vai dar 82 mais 6. Obrigado, Edvan, dá 88 milhões, na realidade. O Gaia 2, nós ficamos aqui, o investimento atualizado de 150, investimento de 118, líquido, investimento bruto ainda no finalzinho do projeto, aqui no segundo TRI, de 3 milhões, e o investimento bruto realizado de 130. Então, nós ficamos, inclusive, abaixo do investimento inicial projetado para o Gaia 2. Máquina 2, também ficamos abaixo, 66 milhões bruto, 53 milhões líquido, investimos apenas
R$ 6.000 aqui nesse segundo TRI, e 59 milhões do investimento bruto acumulado, né? Então, esse projeto também está concluído. Então, o projeto que teve algum desvio foi o projeto do Gaia 1. Né? E os outros projetos são projetos menores e que estão, basicamente, nos valores originais aprovados pelo Conselho de Administração. E alguns abaixo, inclusive, do budget original. Quando a gente olha aqui o cronograma, então, o Gaia 1, nós temos algumas poucas frentes que devem partir agora no mês de agosto, e aí nós entramos em curva de performance da Caldeira e de todas as outras ilhas que foram alteradas na fábrica, mas até o final desse ano nós devemos estar com a curva aí de aprendizado em linha com o que nós tínhamos expectativa para o projeto. A expansão da Embraer Santa Catarina também concluído totalmente o projeto. Aqui a captura do retorno também está em linha com a curva de crescimento que nós projetamos. Nós estamos sendo bastante cautelosos nesse momento, nesse aumento de capacidade em Santa Catarina, para evitar quedas de preços no mercado, dado que a demanda ela não está vindo muito forte nesse primeiro semestre do ano. E no segundo semestre, evoluindo aí um pouco mais a demanda, nós devemos ser um pouco mais agressivos aí na busca de volumes no mercado. Aqui na reforma, e a reforma da máquina 2, que é aquela máquina voltada para papéis, principalmente papéis para sacolas, né? Nós concluímos esse investimento, o volume está sendo bastante superior ao que nós projetamos para esse momento do projeto, e os volumes têm vindo bons, principalmente no último mês, pela retomada aqui do varejo, com um olhar já para Natal e Black Friday, que acabam tendo um consumo maior desse tipo de papel nessa fase do ano. Então, esse foi um investimento aí que eleva a produção da máquina em cerca de 30% em relação ao desempenho anterior e que vem já atingindo os volumes que nós projetamos no próprio projeto. O Gaia 6, que é um projeto de sensorização de todas as nossas plantas, né? Indústria 4.0, está caminhando muito bem. Devemos concluir esse investimento até o primeiro semestre do ano que vem. Ampliação da ETE até o final desse ano nós concluímos. Nova impressora Quartvinco já está funcionando na unidade de Indaiatuba. A parte de automação do estoque intermediário da Indaiatuba está em fase de implantação dos equipamentos, instalação dos equipamentos na planta. Devemos estar com ele concluído aí ao longo do segundo semestre, e aí entra em curva de performance no primeiro semestre do ano que vem. E a nova impressora que nós compramos aqui para a unidade de Indaiatuba, de Santa Catarina, ela já foi adquirida e vai ser entregue aí no primeiro semestre de 2025, uma máquina japonesa. Então, aqui estão todas as execuções físicas, né? Então, os 3 primeiros projetos praticamente concluídos, as repotenciações, como eu falei, postergadas aí para o próximo ano, e os demais projetos também numa fase bem avançada aí de conclusão. Esse trimestre nós tivemos alguns reconhecimentos importantes, né? Ficamos entre as melhores empresas do ESG da revista Exame, fomos reconhecidas como a empresa que melhor inclui pessoas no nosso programa de diversidade, né? Naquela pesquisa Ethos da revista Época, fomos a melhor empresa do setor. Recebemos o selo de Innovative Workplaces Brasil 2023 do MIT. Ele iniciou com esse selo no Brasil a partir desse ano, e nós já entramos na primeira lista de empresas consideradas lugares excelentes para inovação, e ficamos entre as melhores de inovação no sul do Brasil. E aqui a nossa equipe de relações com investidores, né? O Edivan capitaneando aí todo o grupo, o André, que é o nosso gerente de relações com investidores, também está aqui na nossa vídeo. Mário, Ítalo, Daniela, são o pessoal que está mais à frente aqui no atendimento aos nossos investidores. Área financeira, o Marcos e o Emanuel. Na área contábil, o Evandro e o Alex. E na área de novos negócios, também como apoio aqui, a Giovana. Então, esse é o time que está à disposição aqui dos nossos investidores para atender dúvidas, questionamentos. O pessoal está de prontidão aí para prestar o melhor atendimento possível para os nossos investidores. E aí, eu abro agora para a gente responder as perguntas que houver. Sim.
Bom, a pessoa pode mandar tanto no chat ou no Q&A, aqui na opção Q&A da Zoom. A gente já tem algumas aqui. A primeira aqui é do Guilherme Nips. Tudo bem, Guilherme? Guilherme da XP. E ele tem duas perguntas. A primeira gostaria de entender um pouco melhor sobre o aumento do CAPEX do projeto Gaia. Entendemos que parte do crescimento foi por inflação de custos, mas parte com relação à mudança de escopo do projeto. Se puder comentar um pouco sobre a mudança do escopo, também seria interessante. Essa é a primeira. E a segunda com relação ao cenário de demanda de preços e preços de embalagens, o que vocês têm visto para ordens do final de julho e o que vocês esperam olhando para frente? Bom, com relação ao projeto do Gaia 1, especificamente, os outros dois não houve desvios, né, em relação aos orçamentos originais, mas no Gaia 1 foram esses dois aspectos que eu comentei. Primeiro foi que nós tivemos que interromper as atividades durante aquele surto de Covid no início do ano passado, e com isso nós acabamos atrasando algumas frentes, e com isso acaba tendo reivindicações aí de ajustes de contratos por conta desses atrasos. E também o segundo ponto é a inflação do ano passado, que foi muito forte em alguns insumos, que acabou afetando diretamente o projeto. Com relação a aumento de escopo, o que houve foram pequenos ajustes, mas nada de relevância que pudesse impactar forte o budget do projeto, né? Então, o que ocorreu, de fato, foi esse atraso por conta da Covid e também a inflação do ano passado. O Henrique é o nosso diretor que foi responsável por esse projeto. Não sei se tem algum complemento, Henrique. Não, Sérgio, é isso aí. Nada a complementar. Boa tarde a todos aí. Acho que Muito só bem. E com trazendo alguns relação ao preço de números, né? embalagem, né, as demandas já estão um pouco melhores, aí a carteira de pedidos para esse mês de julho, e a gente está com uma boa expectativa também para os próximos meses. Demanda melhor, preços mais estáveis, né? Nós tivemos vários biddings acontecendo de grandes empresas que aproveitaram esse momento de demanda mais fraca no segundo trimestre para pressionar as empresas a algum ajuste, né? Mas que isso agora perde um pouco de ritmo por conta de uma demanda um pouco mais forte do segundo semestre. Então, na nossa visão, com relação a preços, o primeiro semestre é sempre muito mais desafiador, né? Porque os volumes são menores, e há essa fase aí, estação de biddings, eu diria, das grandes empresas que acaba influenciando, sobretudo, o segundo trimestre de cada ano. Lindo, algum comentário adicional? O Lindomar é o nosso diretor do negócio de embalagem. É exatamente isso. É natural o aumento da demanda no segundo semestre em função da própria sazonalidade, né? Então, isso acaba acontecendo. E as expectativas em termos de preço elas são positivas, estáveis, né? Já fizemos boas partes das negociações, então está tudo bem encaminhado aí para o segundo semestre, com expectativa bastante positiva. Com relação aos preços, é importante salientar que preço de embalagem acaba sendo influenciado pelo preço das aparas de alguma forma. Então, a gente não vê, como houve uma queda muito importante das aparas ao longo desse último ano, a gente não vê reposição de preços acontecendo no segundo semestre. O que deve acontecer é uma maior estabilidade nos preços em função da demanda. Mas aumentos de preços, como a margem hoje da cadeia de reciclado, ela está num momento muito bom em relação ao histórico, há bastante dificuldade de repasse de preço, a não ser que a demanda realmente fique muito forte com a retomada da atividade econômica, o que não está descartado, né? Porque papel para embalagem ele está num momento muito favorável, né, estruturalmente, na medida em que você tem o aumento de consumo de e-commerce, aumento de consumo de substituição de plástico por papel, que a gente vê isso em várias indústrias acontecendo de uma forma muito forte, o que favorece muito o nosso negócio numa visão de curto, médio e longo prazo mesmo, né? E aqui só complementando a informação do desvio do CAPEX do Gaia 1, né? Lembrando que o CAPEX que a gente divulgava era lá de 2020, desde a época do IPO, e nós começamos a executar o projeto desde lá. E pegamos para frente toda essa inflação de custo que teve, como foi mencionado, na IGPM, e o desvio ao final agora do projeto foi de 17%. Então, no nosso entendimento, assim, foi um projeto que foi super bem gerido, a ponto de que o desvio ele não foi
nem perto do que poderia ter sido, com todas as adversidades que a gente pegou pelo caminho, começar pela Covid, e todos esses desvios aí de inflação e GPM, todo mundo acompanhou, né, o que aconteceu. De modo que a taxa de retorno do projeto ele também não foi afetada, porque o negócio também acabou mudando de patamar, e isso faz com que o retorno do investimento seja mantido em linha aí com o que a gente tinha no business case original. Bom, vamos para outra pergunta aqui. O William, não, desculpa que eu pulei aqui, o Caio, do BTG, tudo bem, Caio? Pode comentar sobre os esforços de aumento de preço da companhia para o segundo semestre? Vocês estão vendo condições de mercado mais favoráveis a curto prazo? A companhia deve conseguir sustentar o patamar atual de margens até o final do ano? E acredito que poderemos ver outros desvios relevantes de orçamento para a plataforma Gaia? Vamos lá. Com relação a preços, nós não vemos o segundo semestre acontecendo repasses de preços, a não ser se a atividade econômica tiver uma mudança importante até o final do ano, repasses de preços já voltados para 2024. Eventualmente, a gente pode fazer mais ao final do ano, antecipando o momento favorável de mercado, como nós fizemos esse ano. Os aumentos de preços de papel, por exemplo, nós fizemos a partir do mês de novembro desse ano e concluímos em fevereiro. Um aumento de 13% nos papéis de mercado, no mercado interno. Então, isso pode ocorrer novamente, né? Se a atividade econômica estiver forte no último trimestre do ano, nós anteciparmos aumentos de preços previstos para 2024. Para 2023, nós vemos mais estabilidade de preços no segundo semestre do que qualquer tipo de reajuste. Alguma queda pode ocorrer se o dólar continuar se depreciando em relação ao real, que isso é sempre uma incógnita, né? Aparentemente, o dólar deve permanecer nesse patamar atual, mas nunca se sabe, né? Quando se fala de dólar, qualquer previsão tá sujeita a erros graves, né? Então, é difícil prever. Com relação ao budget da plataforma Gaia, não vemos mais desvios relevantes acontecendo até o final. Muito pelo contrário, nós temos negociado, inclusive, abaixo aqui alguns projetos, esses projetos novos, menores, todos eles estão com budget sob controle e até um pouco abaixo do que estava previsto originalmente. Perfeito. Isso até responde a pergunta do William Schuit, né? Ele perguntou aqui, vocês esperam novas revisões orçamentárias dos projetos da plataforma Gaia? Se sim, em qual magnitude? Não prevemos mais. O Evandro Anzilheiro, qual a precisão do projeto Gaia estar em todo, qual a previsão, deve ser, a previsão do projeto Gaia estar em funcionamento? Assim, nós vimos ali o cronograma, né? Os 3 principais projetos que têm a maior parte do retorno previsto estão prontos, né? Então, nós entramos em curva de captura dos retornos. Evidentemente, em função de algumas variáveis do mercado menos demandado, elas vão ser capturadas talvez num período um pouco mais longo, principalmente a nova capacidade de embalagem que foi colocada em Santa Catarina. Nós vamos continuar sendo cuidadosos na busca desses volumes para não atrapalhar o mercado e não provocar uma queda de preço generalizada em Santa Catarina, né? Tem desafios na indústria de frigoríficos, né, que a gente tem acompanhado, que é um mercado prioritário para nós ali em Santa Catarina. Então, nós vemos uma estabilidade de preços no segundo semestre, e no caso de resinas também, chegou num patamar muito baixo, tanto a goma resina, que é a matéria-prima para resinas, como os preços internacionais, não deve ter quedas importantes pela frente, mas não temos também uma bola de cristal para a gente ver, mas a expectativa nossa é de uma certa manutenção dos preços internacionais de breu e terebintina. E no caso de papel, foi o que eu falei, nós devemos papel para mercado, né? No caso de embalagens, papel para embalagens rígidas tem uma correlação muito forte com o preço de aparas, então deve se manter estável. E preços para a fibra virgem, é possível que a gente faça algum ajuste mais ao final do ano, já olhando para 2024, se o mercado tiver um pouco mais dinâmico do que está hoje. Muito bem. Temos o Matias Dietrich.
Boa tarde. O que já poderemos observar os resultados do segundo semestre, tendo em vista a entrega dos 3 primeiros projetos Gaia? Então, assim, o que nós vamos ter acontecendo já nos próximos trimestres? A captura com o novo turbogerador e a energia que vai ser gerada, nós vamos ficar autossuficientes na produção de energia no site de Santa Catarina, né? Então, isso já vai ajudar no resultado, não vai ser um retorno de acordo com o que nós esperávamos no projeto, né, num primeiro momento, né, porque o preço de energia ele vai variando aí em função da demanda, mas num primeiro momento, nesse momento inicial, os preços de energia estão mais baixos, então a captura ela vai se dar, mas vai ser um pouco menor do que estava previsto originalmente para esse primeiro momento. Só que esse é um projeto que vai mudar nosso patamar aí de compra de energia, né, para os próximos 50 anos. Então, tem momentos em que a energia vai estar a R$300 e tem momentos que ela vai estar a 60, R$50 o PLD, né? Então, essas variações elas são naturais, mas nós devemos capturar já alguma coisa de retorno desse projeto com a redução do custo de compra de energia. A segunda vertente de resultados importantes que vai acontecer é da própria máquina 2, que o consumo da máquina 2 vai aumentar de forma significativa ao longo desse semestre, por conta da maior consumo de papéis para sacolas, e a máquina vem performando muito bem, então a gente deve esperar aí um retorno melhor dessa máquina aí nos próximos meses. E a própria máquina 1, que vai ter condições de produzir uma quantidade maior de papéis de fibra, né? A caldeira, uma das vertentes desse projeto do Gaia 1 é o aumento da produção de celulose, né? E com isso nós vamos poder produzir mais papéis à base de fibra, tanto na máquina 1 como na máquina 2, né? E com isso ter papéis de maior valor agregado, com maiores margens, que depende muito, claro, o ritmo de captura desse retorno, que ele vai se dar, evidentemente, em algum momento plenamente, né? Mas nesse primeiro momento, com o mercado menos demandado e as exportações com um pouco mais de dificuldade, talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade de capturar imediatamente, né? Mas ao longo aí desse próximo ano, nós devemos capturar praticamente todo esse retorno da melhoria do mix de produção de papéis pelo aumento da produção de celulose. Ok. O Antônio Riso pergunta aqui, favor comentar preço das aparas versus preço da fibra virgem e sua correlação. Bom, o preço das aparas, ela tem uma dinâmica muito própria aqui no mercado brasileiro. O que está acontecendo com o preço das aparas, evidentemente, é uma queda por conta de uma demanda menor de papel, né? Tem se demandado menos papel por conta de uma produção de menos exportações e também de mercado mais fraco mesmo, de demanda de forma geral. Mas o mercado de aparas, ele estruturalmente, ele está tendo uma mudança importante, né? Que é a maior inserção de fibra virgem no sistema com as máquinas de papel reciclado que estão sendo descontinuadas. Então, houve algumas máquinas que foram descontinuadas nos últimos meses, máquinas que pararam de papel reciclado, né? E isso deve permanecer, né? Porque quanto mais papel de fibra virgem tem no sistema, mais oferta de aparas se tem e com isso os preços devem permanecer nos níveis mais baixos. Então, estruturalmente, a gente não vê aparas subindo no curto prazo, né? Porque tem muito papel de fibra virgem no mercado, sendo colocado no mercado por conta das novas máquinas de papel de fibra virgem e também uma redução das exportações e maior papel de fibra virgem no mercado interno. Bem, Tinha um outro aspecto da pergunta? O que era mesmo? Não, era só correlação entre aparas e fibra virgem. Na realidade, o custo caixa da celulose, ele normalmente ele acaba vindo um pouco menor do que o custo das aparas. Nesse momento, eu não saberia te dizer exatamente o custo caixa de celulose. Você sabe dizer, Divan? Não teria que fazer a conta. É Na R$1.000 cabeça e não poucos tenho, por mas eu acho tonelada. e tem a questão aqui no Brasil que está acontecendo agora dos fabricantes de direcionar a fibra virgem para a produção de container board, né, de papel de embalagem, e esse papel de embalagem
usar nas caixas de papelão do lado, que faz com que diminua a demanda por aparas e aí impacta o preço de aparas, né? Então, quanto mais fibra virgem tiver no sistema, que é como a gente está vendo agora, menor o preço das aparas. Isso explica, em grande parte, o fenômeno aí da queda das aparas no Brasil. Mas é um mercado que está todo correlacionado, né? O mercado de aparas, com o mercado de fibra virgem, com o mercado mundial de exportação de papéis de todos os países. Neste momento, acontece uma sobreoferta de kraftliner no mercado mundial, né? Pela baixa na demanda dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, o mercado vem sofrendo nos últimos meses e eles têm exportado mais papel. Isso traz desafios para as empresas exportadoras de kraftliner no mundo, né? E acaba afetando os mercados internos também, né? De aparas, Então, apesar o que a gente está vendo no Brasil é um pouco do que nós estamos acompanhando no mundo todo, né? No mercado de papéis, tanto na Europa, nos Estados Unidos e também na própria China, né? Apesar do Brasil não importar ou exportar aparas, ela acaba sendo afetada pela importação e exportação de papéis. Menor exportação de papéis e mais fibra virgem no sistema. E Muito nós não bem. temos um canal de exportação de aparas aberto. Temos um canal de importação, mas exportação de aparas praticamente nada. E neste momento sobra muita aparas no mundo, né? Porque os Estados Unidos, Europa e Japão, eles acabam usando essas aparas, exportando essas aparas para a Ásia, para os demais países da Ásia, e que tiveram atividade econômica reduzida também. Então, é mundial, né? Tudo bem, tem a pergunta da Estela Fontes aqui, do Valor. Tudo bem, Estela? Gostaria de saber se a Irani está avaliando potenciais aquisições e se chegou a olhar os ativos da Penha. Nós sempre olhamos, Stella, aquisições que surgem, avaliamos, mas sempre analisando a geração de valor que vai ter para a empresa, né? Então, todas as possibilidades que existem no mercado e que nos são trazidas, a gente avalia com bastante vontade, né? Mas desde que isso gere valor efetivo para os nossos acionistas. Com relação a participação no processo da Penha é confidencial e é isso. Muito bem. O Mário Canavelo também pergunta aqui, após a conclusão da plataforma Gaia, existe alguma expectativa de uma nova plataforma para expansão e otimização da produção? O foco do próximo ciclo de investimentos nosso é em crescimento, efetivamente, né? Porque a plataforma Gaia, estes 10 projetos, e eventualmente até um ou outro projeto que nós vamos incluir na plataforma Gaia, voltados para a melhoria da competitividade da plataforma atual da empresa, é o traço dessa plataforma. O próximo ciclo de investimentos, o foco vai ser em crescimento, efetivamente, né? Mas nós estamos aí na fase de concepção conceitual desse próximo ciclo, e assim que nós tivermos os investimentos aprovados e pelo próprio conselho, a gente faz a divulgação ao mercado. Perfeito. O Guilherme Costa que pergunta como está a divisão da estrutura de custos entre real e dólar? A queda do dólar tende a impactar mais a receita negativamente ou os custos positivamente? O impacto é maior na receita, sem dúvida, né? Porque nós temos aí quase 15% do nosso faturamento exportado. Não é um impacto muito relevante, porque o percentual exportado é relativamente baixo em relação ao total, mas acaba tendo uma influência nos preços, no ritmo dos preços do mercado interno de alguma forma, né? Eu acho que é isso. Não sei se tem mais algum complemento, José. Eu acho que é isso. Na verdade, os nossos custos são todos em reais, basicamente, né? Assim, os custos têm alguma coisa de químicos que acaba se beneficiando, mas não é, na nossa estrutura de custos tem muito pouca coisa atrelada ao dólar, né? O Enzo Mori também pergunta, poderia falar um pouco de quais são as prioridades no ALM? Existe alguma prioridade de pré-pagar no Liability Management. Liability Management? Quer falar? Bom, eu posso falar. A gente tem uma debênture emitida no ACD mais 4,5, né, que é uma debênture de pré-IPO, cara, lá de 2019, e que a gente, a partir agora do mês de julho, tem a opção de pré-pagar ela integralmente, então a gente deve estar fazendo isso nos próximos meses. A gente só está se organizando para ver se faz sentido fazer alguma captação, mesmo que pequena, antes.
ou não, mas a gente deve fazer esse liability management agora na sequência. Fora isso, a nossa estrutura de dívida já está super bem posicionada, né, com as emissões que a gente fez, então os custos a gente entende que estão super adequados, né, especialmente no nível de rating que nós temos. Então é o que a gente tem na mesa para trabalhar aí nos próximos meses. O Shin também pergunta aqui, boa tarde, como estão vendo a questão da gripe aviária? Quão impactante pode ser a questão para frigoríficos de Santa Catarina? Oi, Shin, tudo bem? A gente vê com preocupação, evidentemente, né? Já houve o cancelamento aí das exportações para o Japão. É um país importante aí na importação principalmente de aves, né? Isso, evidentemente, se há um problema mais sério sanitário, acaba afetando o negócio com frigoríficos diretamente. Nós temos uma venda relevante de volume para os frigoríficos de suínos e aves em Santa Catarina, e certamente os nossos negócios seriam afetados se houver um recrudescimento aí dessa questão da gripe aviária. E não temos mais perguntas. Muito bem, senhores. Acho que estamos num caminho muito bacana. Acho que o trimestre foi mais desafiador, mas nós temos uma expectativa muito positiva aí para os próximos trimestres e para o próximo ano, em função da captura do retorno dos projetos da plataforma Gaia, né, e da melhoria de performance da empresa como um todo. Então, a gente vem num processo de melhoria contínua muito forte, né? Os desvios que houve nos investimentos, realmente algumas coisas fugiram do nosso controle por conta da Covid, mas se restringiram ao Gaia 1, que foi um projeto extremamente desafiador do ponto de vista de execução, e aqui eu deixo registrado aí a capacidade de gestão do Henrique nesse projeto. Foi muito, muito complexo, né, pela extensão, pela quantidade de ilhas que foram afetadas, né? Imagine colocar um projeto dentro de uma fábrica já existente que tem e afeta praticamente todas as áreas da fábrica, né? Então, foi muito bem conduzido e a gente está bem feliz aí com o resultado da plataforma Gaia até aqui, né? E prontos aí para a captura dos retornos de todos os investimentos. Então, eu acho que é isso da nossa parte. Não sei se o Edivan tem algum complemento. Apareceu mais 2 perguntas aqui enquanto você falava. Então pronto. Eu estava dando tchau aqui. Temos um tempinho ainda aqui, acho que dá para responder. O Shin também falando, esse volume do aviário poderia ser redirecionado para outro mercado? Não, com certeza, com certeza. A gente não fica parado, né? Só que como são volumes expressivos e o mercado de Santa Catarina, ele tem uma certa limitação, né? O grande mercado de Santa Catarina são frigoríficos, né? Aí você tem outros setores que têm alguma relevância, mas não é tão simples fazer uma substituição de volumes muito grandes se forem perdidos, né? Nós devemos ter uma venda para frigoríficos de aves aí ao redor de umas 1.000 toneladas, né, Lindomar? Por mês. Então, não é algo... É impactante, evidentemente, mas não é algo que a gente não tenha condições de buscar parcialmente, pelo menos, esse volume, ou direcionar volume para outras regiões do país, né? Mas acaba afetando o negócio de frigorífico como um todo, não só de aves, né? Porque você tem um problema em aves, aí as empresas que estão em outros segmentos também acabam sendo afetados, porque a dinâmica dos frigoríficos muda como um todo, né? De fornecedores, né? E aí tem a outra aqui do Saulo Santana. No caso de uma possível aprovação de tributação de dividendos para 2024, a companhia poderia antecipar algo esse ano? A gente tem uma política de dividendos bem definida, né? E a gente procura seguir rigorosamente, né? Que é pagar 25% do lucro obtido no trimestre, ao longo do ano, né? O acumulado do ano, e 25% no fechamento do exercício, desde que a alavancagem ela esteja abaixo de 2,5 vezes. Nós não vemos, pelo menos no curto prazo, a alavancagem ultrapassando muito mais do que 2 vezes, né? Então, a gente não deve antecipar nada, mas vamos seguir rigorosamente a nossa política. E até tem que avaliar quando vier nessa nova legislação. A gente não pode antecipar Eventualmente nada, né? pode ser feito tomar alguma decisão, mas até o momento nós não fizemos nenhuma avaliação. O Shin aqui também está perguntando, reforma tributária, quais impactos potenciais para a Irani?
Givan, nós já olhamos, falamos. Assim, sim, a gente tem acompanhado de perto isso, né? Todo o que saiu aí no Congresso, na Câmara, é que a indústria, em tese, vai ser beneficiada, né? Por conta da grande amplitude da tomada de créditos, que hoje a gente não tem, né? Mas tem que olhar exatamente como vai sair toda essa legislação infraconstitucional depois, para daí ter condições de fazer algum cálculo, né? Nós estamos acompanhando tanto nós aqui individualmente, quanto via as associações, né? Especialmente a IBA, que tá olhando esse tema. Mas é cedo ainda para tirar qualquer conclusão, né? Falta... Nem a alíquota a gente sabe ainda quanto vai ser o IVA, né? Então, é difícil. O que a gente sabe é que, por conceito, a indústria deve ser beneficiada, e aí, como nós somos indústria, talvez a gente... E deve simplificar seja bom bastante, para né? nós. Por conta de não ter tantos créditos e todo esse processo mais complexo de burocracia que se tem hoje, isso deve melhorar bastante. Tá? A simplificação, com certeza, vai ajudar bastante, né? E aqui tem a Alexandre Assaf. Podem comentar eventuais impactos da reforma. Acabamos de falar sobre isso, né? Também na reforma tributária. Bom, então acho que é isso. Não temos mais Então, perguntas. muito bem, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos e até o próximo. Tchau. Obrigado, gente. Abraço, tudo bom. Até mais. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.